Dia, senhores! Professor Rodrigo, e hoje a nossa aula é sobre distribuição eletrônica. Mas, como sempre, se ainda você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os novos vídeos, beleza? Senhores, quando falamos de distribuição eletrônica, lembramos de Linus Pauling. Há uma grande discussão aí a respeito de quem realmente inventou essa distribuição, se foi Pauling, se não foi. Mas, de qualquer forma, vamos usar Linus Pauling porque é o mais difundido, é o mais didático, então quase todos os livros usam e falam de Linus Pauling, certo? E para a gente montar, entender esse diagrama, a gente precisa relembrar daquilo que havíamos falado na aula anterior sobre os números quânticos. E para a gente lembrar aqui de duas coisas principais, temos que lembrar dos níveis e dos subníveis energéticos. E lógico, para facilitar a vida de vocês, tem duas coisas importantíssimas para a gente saber quais são os níveis e quais são os subníveis aqui, certo? Como montar esse diagrama. Primeiro, sofrência passa de fase. É verdade. Sofrência passa de fase. Pode ficar pior. Não é verdade? Pode ficar pior, bem pior, ou pode passar a melhorar. Mas o lance dessa frase, senhores, é justamente isso aqui, ó. S, P, D e F. S, P, D e F. Então, aqui a gente tem o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. E aqui a gente tem um segundo ponto, que é o número da loteria, que seria 17, 27, 36 e 45. Mas cadê os outros dois números? Não, senhores, também não vou falar os dois outros números, vai que você ganha na loteria, né? Não, deixa quieto. Aprenda esses quatro números que vai ser fundamental para a gente montar o nosso diagrama de Pauling. Então, sobre os subníveis, senhores, a gente tem aqui o subnível S. O subnível S, senhores, ele possui, pode conter no máximo 2 elétrons, tá? Subnível P, no máximo 6 elétrons, subnível D, no máximo 10 elétrons e subnível F, no máximo 14 elétrons. Detalhe importante, existe uma regra chamada regra de Rand, que fala o seguinte, que para cada subnível, você precisa colocar todos emparelhados, certinho, Vamos começar todos para cima. Então, se eu for distribuir os 6 elétrons, começaria para cima 1, 2, 3, depois para baixo 4, 5, 6. Então, sempre paralelos no mesmo sentido, depois você volta preenchendo no outro sentido, no caso seria para baixo, tá? Então, detalhe, senhores, no máximo. Então, quando falamos que é no máximo, pode ocorrer de ter apenas um elétron aqui. Sem problema, porque ele cabe no máximo 6 elétrons. Beleza, senhores? Então, aplicando aqui no diagrama, a gente tem, vamos lá, por partes, os números da loteria. Então, 17. Ó, esses números mais bombados aqui, maiores, para você ver a representação do número 17. Então, 17, 27... 36 e 45. 17, 27, 36, 45. Vamos ver que cada um fique numa linha, para ficar mais fácil isso aqui. Então, 17. Então, de 1 até 17 você vai preenchendo. Você montou a estrutura 17, 27, 36 e 45. Aqui, a primeira linha vai de 1 a 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. Certo? Depois de 2 até 7, depois de 3 até 6 e depois de 4 até 5, 4 e 5. Se vocês perceberem, 1 até 7 são os níveis energéticos, tá? É o nível principal, o número N. Então, aqui são as camadas que o átomo pode ter. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a camada 7. E aqui, o sofrência passa de fase, S, P, D e F. Então, são 4 colunas, 4 subníveis, certo? Então, todos aqui são níveis, os subníveis S,
pode ter até no máximo 2 elétrons, subnível P, até no máximo 6 elétrons, subnível D, até no máximo 10 elétrons, e subnível F, até no máximo 14 elétrons. Feito isso, vamos para a distribuição. Como que a gente faz essa distribuição? Percebe que a gente tem umas setas aqui, certo? Umas setas paralelas, né, mas na diagonal. Então, esse é o caminho da distribuição eletrônica. Então, a gente passa por aqui, sempre de cima para baixo. Terminou aqui, volta de cima para baixo, de cima para baixo. Então, no primeiro nível, né, 1s2, aí sobe, 2s2, sobe. O que temos nessa linha? 2p6, 3s2. Sobe de novo, 3p6, 4s2. Sobe, aí 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante. Note um negócio interessante aqui, senhores. O máximo de elétrons que temos aqui, nessa camada, tá? Na camada 1, no máximo 2 elétrons. Na camada 2, olha só, daqui para cá são camadas. Na camada 2, a gente tem no máximo 8 elétrons. Na camada 3, 18 elétrons. A soma de todos os elétrons aqui, ó, 2, 6 mais 10, 18. Na camada 4, 32, na camada 5, 32, na camada 6, 18, e na camada 7, 8. Se eu somar todos esses elétrons aqui, esses possíveis elétrons, eu vou chegar no número de 118 elétrons. Ficou familiar esse número? 118? 118 é a mesma quantidade, né, dos elementos da tabela. Então, a gente pode ver qualquer elemento usando o diagrama. Vamos dar um exemplo como é que funciona esse diagrama de Pauli. Então, aqui, novamente, trouxe o cálcio, né? E aqui tem 40 e tem o 20. Professor, qual que eu vou usar? Lembram? Sempre o menor número é o número atômico. O maior número, na verdade, é o número de massa. Então, eu não quero número de massa. Eu quero distribuir elétrons. E se a gente está falando de um átomo no seu estado fundamental, né, que não é um íon, um átomo no estado fundamental, aqui o número atômico dele vai ser o mesmo número de elétrons. Então, eu tenho que distribuir 20 elétrons. Então, usando o diagrama, para 20 elétrons. Então, 1s2, ok. Próximo, 2s2, ok, já tenho 4 elétrons. Beleza, sobe, 2p6, 10 elétrons. 2p6, volta, 3s2, ok. Depois volta, 3p6, volta, né? Descendo, continua descendo, na verdade. 4s2, 4s2. Somando 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, aqui a gente distribuiu os 20 elétrons do cálcio. Vamos observar alguma coisa. A gente sabe que o cálcio, qual que é o nível mais, qual que é a camada, né? Em qual camada o cálcio, quantas camadas o cálcio tem? Então, a gente percebeu que terminou no 4, 4s. Então, 4, esse número aqui, ele está indicando a quantidade de camadas. Então, o átomo de cálcio, ele possui 4 camadas, certo? E aí, né, em qual família ele vai estar? Na família 2A, mas isso aí é uma outra aula, uma outra discussão. Mas eu quero que vocês aprendam nessa aula como distribuir, né, como fazer essa distribuição eletrônica, que vai facilitar bastante. Então é isso, senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like e compartilha. Forte abraço e até mais!